Entrou? Vera? Verinha? Tudo bem? Tudo bom? Entrou? Tudo certo aí, né? Tudo certo. Tá boa a altura da minha tela? Tá boa. Tá? Tá, pra mim tá ótimo. Tá E bom. aí, que horas são no seu relógio? Porque no meu relógio são 10h23 agora. 10h23. A gente teve uma um percalço aqui de última hora, a internet meio que caiu, a gente conseguiu resolver aqui, É mas deu essa tudo que é a certo. dureza Eu também estava preocupada aqui, que a minha internet não é a das melhores aqui em casa, mas Aham. tomara que vai dê tudo certo, né? Não, vai dar tudo certo, tudo certo. Agora eu acho que a gente tem que esperar até 10h30 aí, que é o Vamos horário. esperar, era só ver se ia funcionar mesmo direitinho, né? Isso, tá tudo funcionando perfeitamente aqui, graças a Deus. Eu escolhi um cenário aí mais aprazível pro pessoal que tá enfurnado dentro de casa. Tá dando inveja nos outros, viu? Não, mas Pois quem é. pode ficar no ambiente aberto é a melhor coisa, né? Aham. Vai até ver aqui como é que funciona aquela questão do... Ó, Mariana já tá online. Tem bastante gente aqui, eu não sei como é que é. Max, minha sogra, Olha só. Rafael A Almeida. família tem que entrar, né? A família tem que entrar. Ah, é, com certeza. Certeza. Vou até mandar aqui para minha família, para ver se eles me assistem também. Ah, agora eu entendi. Quando vai aparecendo aí, as pessoas vão mandando as mensagens e vai aparecendo nesse. Você tá vendo aí que vai subindo, né? Aham. Isso. Vou ficar de olho pra gente ver as interações com o público e ir anotando os eventuais questionamentos e tal. Tá. Vocês estão fazendo várias aí pela OAB? A gente está fazendo uma toda semana. Se você olhar no site da ESA, no Instagram da ESA, toda semana tem uma das comissões, né, como essa, às 10h30 da manhã. E tem também as comissões estão realizando outros eventos. Os diretores da ESA têm feito lives também com doutrinadores e tal, às 5 horas da tarde. Tem um movimento bem grande, assim, bem interessante. Legal. Podemos fazer aqui, vou sugerir na OAB São Paulo. A gente não fez nada nesse sentido. É bom, né? Porque isso é bem novo para mim, né? Eu nunca fiz uma live, eu acho que postei pouquíssimas vezes em Instagram, Facebook. Minha mulher é mais antenado com essas coisas. Mas assim, não tem dificuldade, né? A gente tá vendo que é uma É coisa que é simples. novidade, né? Eu também nunca tinha feito. Tudo que é novo assusta, mas depois a gente vai se adaptando, né? Isso. Só para quem está entrando, a gente está esperando um pouquinho da horário, a gente entrou um pouquinho antes só para ter certeza que a conexão ia funcionar direitinho. Tá? A gente está esperando só uns minutinhos da horário para a gente começar. Seu relógio que horas são, Vera? 10h26. 10h26. E você tá Eu me tenho um ouvindo relógio que é bem? 10h20. Estou te ouvindo perfeitamente bem. O vídeo está funcionando perfeitamente bem. No meu 10h27 aqui também. Que é feriado, né? As pessoas têm que se animar para assistir no feriado. Porque agora a Exatamente. gente está no eterno, tá tão confuso a semana que a gente nem sabe mais o que é feriado e o que é dia normal, né? É, Eu aqui presa, eu trabalho pois é. mais, porque eu fico o tempo inteiro. Eu trouxe meu computador para casa, eu fico o tempo inteiro vendo tudo, porque é como se eu estivesse com o escritório dentro de casa. É Aham. uma loucura. É, eu também. Só que tem um agravante que tem as crianças todo o tempo pedindo para imprimir uma coisa para desenhar. Minha pequena toda hora vem, papai, imprime Sonic, imprime não sei mais o que, imprime Baby Alive. É todo dia. Para quem tem filho não é fácil. É verdade. Então, será que a gente já pode começar? Acho que faltam 2 minutinhos.
2 minutinhos. Então, vou pedir um pouco de paciência ao pessoal que já está aí online, para a gente começar pontualmente, para aqueles que estão contando com o horário de 10h30, né? Se a gente começa um pouquinho antes. Isso aí. E você está em casa? Eu em São tô. Paulo mesmo? Uhum. Em São Paulo, né? É difícil, né? Porque eu tenho uma casa até na praia, mas às vezes eu vou passar o fim de semana lá, mas também tem que ficar em casa do mesmo jeito. Às vezes é bom porque muda um pouco de ares, né? Uhum. Mas no fim acabo ficando a maior parte do tempo aqui em casa mesmo. Deu aí? 10h30? Deu. Deu, ótimo. Então vamos lá, vamos começar essa experiência nova. Pessoal, bom dia. A gente está dando prosseguimento a esse programa da ESA com a OAB de realizar lives com os presidentes das comissões. Eu sou presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem, meu nome é Rafael, para quem não me conhece, Rafael dos Dreves. E hoje nós vamos realizar uma live com a doutora Vera sobre mediação e arbitragem em tempos de pandemia, o que muda. Para quem não conhece a doutora Vera, ela é sócia de Selma Leme Advogados, é mestre em doutora pela USP, onde a gente se conheceu, né, Verinha? Ela é professora de técnicas de negociação, é presidente do Comitê de Coordenação da Câmara de Mediação e Conciliação e Arbitragem da OAB de São Paulo, é presidente do Conselho de Mediação do CAN-CCBC, que é a Câmara Brasil-Canadá, diretora do Comitê Brasileiro de Arbitragem, árbitra e mediadora em diversos procedimentos, tem uma larga experiência, autora de obras jurídicas, de livros, e além de tudo, assim, eu acho que o que eu mais gosto da Verinha é que ela é uma pessoa humana fantástica, vocês não fazem ideia de como que ela ajuda as pessoas, disponibiliza o seu tempo, as suas férias, para ir às vezes para muito longe, para ajudar as pessoas, realmente é uma pessoa assim, humana da melhor qualidade. Bom dia, Verinha. Seja bem-vinda. Tirando exagero, Rafael, que é um amigo querido. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo também que está nos assistindo, o pessoal que está começando a chegar. A gente vai vendo aqui. É uma coisa nova para mim e para a Vera. A gente nunca tinha feito uma live, né? Então a gente vai learning by doing aqui. Vamos aprendendo, fazendo ao mesmo tempo e vamos vendo o que dá. Bom, para a gente contextualizar... Desculpe a gente por qualquer coisa que dê errado, né? Para a gente iniciar, então, e contextualizar, essa altura do campeonato, com mais ou menos um mês de isolamento social, todo mundo tem muitas dúvidas onde essa questão vai chegar. A gente não sabe se nós teremos uma cura no curto prazo, vacina, as perspectivas não são das melhores nesse momento, tudo muito incerto. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que, muito provavelmente, pelo que se propaga, essa crise, essa pandemia gerará uma crise econômica, uma desaceleração na economia que pode ter impactos muito grandes nos contratos firmados pelas empresas, pelos consumidores, pelas pessoas. Enfim, com a desaceleração da economia, o faturamento das empresas cai, o nível de desemprego aumenta, as pessoas têm dificuldade de cumprir os compromissos acordados, os contratos podem ser descumpridos. E de um surto, né, de uma doença, a gente pode ter um surto de litígios. Né? Um aumento exponencial dos litígios é uma coisa que todo mundo já começa a se perguntar. Vera, minha primeira pergunta para você, então, indo direto ao ponto, como você vê a mediação e a arbitragem nesse contexto? Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui a ESA, a OAB do Espírito Santo, especialmente ao meu amigo Rafael por esse convite tão gentil. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje nessa live, né? Minha primeira, como o Rafael disse, espero que dê tudo certo.
E é nessas pequenas coisas que a gente percebe como que o mundo vai ser diferente depois dessa pandemia, né? Até pessoas pouco tecnológicas como eu já estão aí se aventurando a fazer lives no Instagram. Bom, Rafael, respondendo já a sua pergunta, eu entendo que diante da incapacidade do judiciário de dar uma resposta rápida para todas essas demandas que vão surgir, por certo que a arbitragem e a mediação elas vão ser caminhos muito recomendados para a solução de conflitos que vão surgir com essa crise causada pelo coronavírus. Só para contextualizar um pouco, para quem não atua na área, é importante esclarecer que a arbitragem e a mediação elas são métodos, né, adequados de solução de conflitos e elas se apresentam como uma alternativa ao poder judiciário. A gente tem dois grandes blocos, né, de métodos de solução de conflitos, que nós chamamos de um lado de autocompositivos, que é a conciliação, a mediação e a arbitragem, e de outro lado nós temos os métodos heterocompositivos, que é a arbitragem e o poder judiciário, né? A arbitragem, ela é um método de solução de controvérsias, onde tem a intervenção de um terceiro, que é o árbitro, ou pode ter mais de um árbitro, é muito comum nós termos arbitragem com 3 árbitros, aí nós chamamos aí de um tribunal arbitral. E esses árbitros, eles recebem os seus poderes de uma convenção privada, que nós chamamos de convenção de arbitragem, e eles decidem com base nessa convenção. E a decisão que é proferida pelo árbitro, ela tem o mesmo efeito de uma sentença judicial. Ela é um título executivo judicial. E ela está à disposição de quem quer que seja para resolver conflitos relacionados a direitos patrimoniais disponíveis, tá? E a arbitragem, ela tem uma decisão muito mais rápida do que no Poder Judiciário, porque da sentença que é proferida pelo árbitro não cabe nenhum recurso. Só cabe um pedido de esclarecimento, que ele é muito parecido com os nossos embargos de declaração, para corrigir eventual omissão, obscuridade ou contradição da sentença, mas dela não cabe nenhum recurso. A nossa lei de arbitragem, ela é de 96, teve um incidente de inconstitucionalidade da lei que foi julgado em 2001, e hoje o Instituto ele já está bastante consolidado no país. Lá no nosso escritório, nós fazemos uma pesquisa anual, que é atualizada anualmente. Nós ainda não temos os números de 2019, mas para se ter uma ideia de valores, as 8 principais câmaras que administram procedimentos no país, que é a ANCHAN, CAMARB, GV, Fiesp, CCBC, a B3, a CBMA e a CCI, em 2018, eles administraram aproximadamente 300 procedimentos, e o que espanta são os números. Esses 300 procedimentos com valor envolvido de 80 bilhões de reais, o que dá aí um valor médio por arbitragem de 260 milhões de reais. Então, os números, apesar da quantidade de procedimento não parecer tão expressiva, né? A gente fala em 300 procedimentos em 8 das maiores câmaras. Se a gente for comparar com o judiciário, o juiz recebe 200 processos por dia. Então, a quantidade de procedimentos parece pequena, mas se a gente verifica os valores envolvidos, é tudo muito expressivo. E em 2017, os números são ainda maiores. Foram 360 procedimentos e mais de 85 bilhões de reais, tá? A mediação, por sua vez, ela é um método não adversarial de resolução de conflitos, onde as partes elas recorrem a um especialista, né, que é neutro e capacitado, que é o mediador. E esse mediador ele vai se reunir com as partes com o intuito de estimulá-las a chegar a uma solução consensual para os conflitos, e ele vai usar de diversas técnicas para isso. A nossa lei de mediação ela é bem mais recente que a lei de arbitragem. A nossa lei de mediação ela é de 2015. E ainda existe alguma resistência de advogados e empresários com relação à utilização desse método, especialmente no ambiente empresarial. Os empresários, muitas vezes eles acreditam que se eles não conseguiram negociar, um terceiro não vai ajudar e não vai mudar essa situação. Mas o fato é que a mediação ela é um meio muito eficiente para resolver conflitos de uma forma rápida
e com um custo substancialmente menor do que os outros métodos. E o mediador, ele possui técnicas para ajudar as partes a tomar decisões pensadas, né? Uhum. E aí o procedimento de mediação, ele não é uma conversa solta entre o mediador e todo mundo. A mediação, ela tem etapas muito claras e muito definidas, e por isso que a escolha de um mediador capacitado é muito importante, porque esse mediador, ele precisa ter as técnicas para justamente poder conduzir as partes nessa tomada de decisão. O mediador, ele nunca vai sugerir nada, não vai impor uma decisão. A decisão vem das partes, mas ele vai ajudar com as técnicas que ele possui a que as partes tomem essa decisão de uma forma consciente, né? Uhum. E lógico que nesse momento delicado que nós vivemos, me parece que é uma excelente oportunidade para mediação, que é um procedimento muito recomendado para negociar acordos, renegociar contratos, de uma forma muito mais rápida e econômica. Né? Para a gente ter uma ideia de tempo, enquanto no judiciário uma ação pode levar 7, 8 anos, até mais tempo para ser julgada, numa arbitragem, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, numa mediação a questão pode ser resolvida em poucas reuniões e nos casos mais complexos, em poucos meses. As médias que a gente vê aí são 2, 3 meses para se resolver um conflito complexo por mediação. Uhum. E para se ter uma ideia de custos, tanto na arbitragem como na mediação, as câmaras têm nos seus sites tabelas e até calculadoras para o cálculo desses custos, né? E aí, antes do procedimento, as partes já conseguem, por meio dessas tabelas e dessas calculadoras, fazer a estimativa de quanto vai custar aquele procedimento. Uhum. Então, na mediação, normalmente as câmaras cobram uma taxa de administração, e os valores dos honorários dos mediadores são computados por hora. A hora média aí nas câmaras normalmente varia entre 300 e 2 mil reais, tudo dependendo da complexidade do conflito. Uhum. E nas arbitragens, as câmaras cobram também taxa de registro, taxa de administração e os honorários dos árbitros, e normalmente os valores são computados também de acordo com o montante que tiver envolvido naquele procedimento. Uhum. Eu não tenho dúvida que a arbitragem e a mediação vão ajudar muito as partes e a empresa a sair da crise de uma maneira mais rápida, resolvendo seus problemas de uma forma mais célere e possibilitando aí a retomada dos negócios de uma forma mais eficiente e bem mais rápida do que a gente poderia ver dentro do judiciário. Sim, e é interessante que essa questão da mediação é que muitas vezes as partes estão muito presas a posições e não conseguem enxergar os verdadeiros interesses, né? Então a mediação pode conduzi-las nesse caminho. Uma vez eu fiz um curso com um professor da FGV, já não me lembro o nome dele, em que ele contava o caso do Abílio Diniz na negociação, naquela questão lá daquela briga societária com o Grupo Casino. E lá pelas tantas, depois de tentar brigar, não consegui resolver a situação, foi chamado um negociador, um mediador, para tentar ajudá-los nesse processo. E esse profissional, então, perguntou ao Abílio Diniz, teria perguntado, segundo o relato que esse professor nos deu, no sentido de que, o que você quer? Aí ele dizia, eu quero ter controle, eu quero ter isso. Não, o que você quer? Eu quero... Depois de muita insistência, o que você quer? Não, eu quero minha liberdade de volta. Quando ele conseguiu identificar esse interesse dele, que seria o interesse, não uma posição, o acordo, a solução daquela controvérsia, embora fosse muito complexa, foi desatada rapidamente, porque a partir daí pôde-se traçar uma estratégia que atingisse ambos os lados, então parece que o nó foi desatado. Né? Então a mediação pode conduzir as partes, embora elas nem saibam disso. Né? Essa que é uma questão interessante da mediação. Esse caso, ele é um leading case, né? Apesar de não ter sido exatamente uma mediação, né? Foi mais uma negociação, que é a mesma coisa. Na verdade, a mediação é uma negociação assistida por um terceiro, que é o mediador, mas de fato é uma negociação. E esse caso, realmente, né? Você falou, o que você quer? Liberdade. E normalmente, mesmo num caso tão complexo como esse, né, que era um caso que eu li no livro do Abílio Diniz,
pelo que conta lá, eles gastaram no gerenciamento desse conflito de arbitragens, poder judiciário, 500 milhões de reais só com o conflito. E aí, quando você sente, você ouve, era um caso super complexo, o que você quer? Liberdade, que é o que normalmente está por trás, porque por trás das empresas estão pessoas, né? E aí, sim. normalmente, os interesses, eles se confundem com necessidades básicas do ser humano, que é reconhecimento, liberdade, aceitação. E é esse que é o papel do mediador, que muitas vezes a parte, quando ela está lá, especialmente quando está envolvida num conflito, ela não consegue sair da posição, e aí não consegue ver o que de fato ela quer naquela negociação, naquela mediação. E é isso que o mediador vai ajudar as partes a identificar os reais interesses, escala de prioridades, e aí ajudar, então, que se tome decisões pensadas. Nesse caso aí, eles contam que depois de tanto procedimento arbitral judicial, eles conseguiram resolver em 4 dias, justamente com essas técnicas aí de mediação. Sim. E nesse contexto de pandemia, como é que esse contexto, como é que a pandemia, o isolamento social impacta a utilização desses métodos? O que as câmaras, o que você tem visto aí em São Paulo? Como é que os atores, os players têm se adaptado? Que providências têm sido tomadas? Olha, o isolamento ele mudou, né? Já impactou completamente na utilização desses métodos. O que foi muito interessante ver foi que as câmaras tiveram uma reação muito rápida, né? Basicamente, todas as câmaras de arbitragem e mediação emitiram resoluções logo após o início aí da pandemia, suspendendo os protocolos de vias físicas e suspendendo as reuniões e as audiências presenciais. E aí estabeleceram um procedimento, para casos no ambiente 100% virtual, e aí ofereceram toda a infraestrutura para isso. Então, hoje, basicamente, a grande maioria das arbitragens e mediações, elas estão seguindo normalmente. As câmaras, elas criaram procedimentos tanto para apresentação de novos casos, né, de novos procedimentos, tanto arbitrais como de mediação, e também para aqueles casos onde já existe um tribunal arbitral constituído ou um mediador indicado. Aí, nos casos em andamento, agora as petições e os documentos são apresentados por e-mail ou por meio de links apropriados, e os prazos, que em muitos procedimentos eram contados pelo recebimento das vias físicas, passaram, então, a ser computados do recebimento das vias eletrônicas. E as câmaras, elas têm oferecido ótimos serviços e estão, inclusive, percebendo um certo ganho de eficiência na condução dos procedimentos, com redução de custos, com redução de despesas. Claro que quando as partes elas requerem por consenso a suspensão do procedimento durante esse período de isolamento, os árbitros e mediadores eles vão deferir se existe aí a vontade de ambas as partes. Agora, e eu tenho visto em alguns casos também que se tem pedido o alongamento dos prazos para cumprimento dos prazos, apresentação de alegações e documentos, né? E qual que é a justificativa aí? É uma dificuldade de obtenção de informação dentro das empresas, porque muitas empresas estão funcionando aí com pessoal reduzido. Então, quando se pede esse alongamento de prazos por essas dificuldades causadas aí a todos, também isso normalmente é deferido. Mas, no geral, está tudo caminhando normalmente. Nessa semana, na quinta, eu vou ter uma videoconferência para discutir, para depois assinar um termo de arbitragem. Nós vamos circular a minuta para todo mundo por e-mail. E aí vamos discutir os ajustes finais e eventuais divergências nessa conferência. E mesmo aquelas câmaras que não tinham tecnologia para esses procedimentos totalmente virtuais, elas estão se adaptando e certamente vai ter um saldo muito positivo depois dessa pandemia. Lá na Câmara de Mediação e Arbitragem da Sociedade de Advogados aqui da OAB de São Paulo, que eu sou presidente, nós emitimos 2 resoluções que estão lá no nosso site, a resolução 4 e 5, e aí nós suspendemos os serviços de atendimento presencial e telefônico
e protocolo físico de documentos, e também suspendemos a realização de audiências e conferências pessoais, né? E aí o cumprimento dos prazos, ele vai se dar exclusivamente por via eletrônica, daí na forma ou estabelecida por nós da secretaria, ou pelo tribunal arbitral já constituído. E aí eu tenho uma curiosidade, né? Como é que está funcionando aí no Espírito Santo? Como que as coisas têm acontecido? Eu acho que aqui as câmaras têm seguido o padrão nacional, pelo que eu tenho observado, né? Nos grupos a gente vê circulando um resumo, né, das câmaras, das atitudes das câmaras, aqui tem funcionado mais ou menos da mesma forma. Eu estou participando de um procedimento arbitral nesse momento e não houve prejuízo. Assim. O que houve foi estipulação, por exemplo, de suspensão do protocolo físico, mas se manteve o protocolo eletrônico, que já existia, na verdade, na sistemática do termo da arbitragem, nesse caso específico. A gente fazia o protocolo eletrônico e em 48 horas apresentava o protocolo físico com pendrive, né? Já nem existia a necessidade, por exemplo, nesse caso, de apresentação de documentos, dos documentos anexos físicos. Era só mesmo a petição com o pendrive com os documentos. Então, o que houve, não se suspendeu o prazo, nesse caso a gente já está em fase de alegações finais, não houve suspensão, manteve-se o prazo normalmente, apenas se suspendeu o protocolo físico até que haja a normalização. O que eu tenho observado, por exemplo, aqui no Estado, é que já há uma mobilização do Poder Judiciário, por exemplo, em se organizar para tentar tornar virtual, o mais virtual possível, por exemplo, procedimentos de mediação pré-processual, de conciliação e mediação pré-processual. Eu acredito que em São Paulo também haja essa discussão, mas aqui no Estado há muita... hoje se debate muito a questão de como vai ser feita a resolução do problema das escolas, né? Porque com a pandemia as aulas foram interrompidas, muitas escolas estão partindo para uma sistemática de aula online, tal, ainda estão se adaptando. A essa altura do campeonato, os pais já começam a ficar inquietos com o preço das mensalidades, se tem que pagar, se vai deixar de pagar, se vai dar desconto, estão negociando. E o Poder Judiciário aqui, o TJ do Espírito Santo, pelas suas coordenadorias dos juizados especiais e também da Câmara, do Núcleo Permanente de Solução de Conflitos, emitiu uma recomendação recente agora, recomendação conjunta, número 1 de 2020, em que orienta os magistrados que receberem pedidos de ações escolares, digamos assim, ou seja, dessas controvérsias entre escolas e pais, que encaminhem esses procedimentos, a cópia desses procedimentos para o núcleo, no PEMEC, o núcleo de resolução de conflitos, para que se tente, então, que seja utilizada uma via de conciliação e de mediação, né, mesmo virtual. Então, o Judiciário já está começando a se preparar para tentar enfrentar isso também de forma virtualizada, né? Mas até com relação a esse gancho, isso é uma questão interessante, como é que você vê a virtualização, por exemplo, da mediação? Você entende, pela sua prática, experiência, que é viável a virtualização completa de um procedimento de mediação? Olha, Rafael, eu acho que assim, claro que exige alguns cuidados, mas eu entendo que sim, que é bastante viável. Hoje a gente dispõe de muitas ferramentas, né, excelentes que permitem aí que as mediações ocorram 100% num ambiente virtual e totalmente seguro. Eu não sei qual que é a estrutura do judiciário para fazer essas mediações virtuais. Aí eu acho que no judiciário talvez seja um pouco mais complexo. Mas na grande maioria das câmaras privadas, as reuniões elas podem acontecer remotamente com bastante tranquilidade, né? Via Microsoft Teams, Zoom, Webex ou outras plataformas similares. E aí nessas plataformas é possível, inclusive, projetar documento e apresentações usando compartilhamento de telas e tudo. Claro que tem que se tomar alguns cuidados e algumas recomendações são importantes, né? Então, por exemplo, na fala de abertura do mediador, entendo que o mediador ele vai ter que esclarecer a dinâmica dessa sessão virtual, checar, né, com as partes, se elas estão confortáveis de participar do procedimento dentro desse ambiente. E aí tem que tomar alguns cuidados para a preservação da confidencialidade, que é muito importante na mediação.
Então, aí o ideal é que se assegure que as partes, logo no começo da mediação, elas se identifiquem na sessão e assegurem que nenhum terceiro vai ter acesso ao conteúdo dessa reunião. E também tem que orientar que essas sessões elas não podem ser gravadas, né? Então, esses cuidados, eu acho que o mediador ele tem que deixar bem claro para as partes, isso tem que ser esclarecido ali entre todos no começo do procedimento. Claro que o contato pessoal na mediação, né, entre as partes e o mediador, e muitas vezes entre as partes, entre elas, né, é sempre bom e ele é um elemento muito importante na mediação. E, a meu ver, também pode haver alguma perda aí na leitura da linguagem corporal das partes pelo mediador, porque muitas vezes você acaba não tendo a visualização de todo mundo, e aí acho que se perde alguma coisinha aí. Isso. Basta ver pela gente, a gente está vendo só os nossos rostos, assim, né? Exato, exato. Isso vai acontecer no virtual com o mediador, isso é difícil a gente não perder um pouco essa sensibilidade. Mas, por outro lado, eu acho que também tem muitas vantagens nessa via virtual, né? Especialmente com relação a custos, que vão acabar sendo infinitamente menores do que em reuniões presenciais, onde você tem que ver coffee break, sala, muitas vezes deslocamento de pessoas entre países, entre cidades. Isso tudo ele acaba reduzindo muito o custo de uma mediação. E também vai ter um ganho de tempo e eficiência, porque esse deslocamento ele também demanda um tempo, além de demandar custo financeiro, tudo isso que a gente gasta aí de deslocamento vai ser economizado aí em tempo e eficiência numa mediação. Então, eu acho que com esses cuidados pode funcionar muito bem. Isso. E é importante, assim, porque nesse contexto geral, ainda essa semana eu li um artigo do Leonardo Toledo, Léo, nosso amigo, em que o Léo, para quem não conhece, é um advogado muito experimentado na área de construção civil e de construções, e ele escreveu um artigo interessante no sentido de que as partes têm que deixar o ímpeto adversarial de lado nesse momento e buscar práticas colaborativas que possibilitem elas sair desse conflito, resolver esse conflito da forma melhor possível. Então, mais do que a gente se preocupar, talvez, com a forma via que o instrumento vai proporcionar, se vai ser via presença física ou mesmo pela internet, online, e se despir de certos preconceitos, né, para quem não está muito acostumado com a via online, é focar no resultado e tentar achar uma solução para sair do problema, né? Porque não adianta ficar a gente discutindo que se isso seria melhor, se não seria melhor, sendo que a única alternativa que a gente tem nesse momento, efetivamente, é a via online. Não dá para abrir mão dessa via. O que estão dizendo lá, fazer do limão a limonada, né? O que dá para fazer, eu acho que tem muito ponto positivo. Né? Exato. Perfeito. E na arbitragem, como é que você vê isso? Como é que tem sido a experiência? Desculpa, fala. Como é que tem sido a experiência? O que você tem visto? Olha, na arbitragem, antes, né, desse isolamento, já era bastante comum a gente ter oitiva de testemunha, de alguma testemunha ou do representante legal por videoconferência, né? Mas audiências 100% virtuais eram poucas, né? E elas aconteciam normalmente para assinatura do termo de arbitragem, não uma audiência de instrução, né? Para quem não sabe, o que é o termo de arbitragem? O termo de arbitragem, ele é um documento que ele é organizador do procedimento. Ele é assinado logo no início do procedimento. Normalmente as câmaras preparam uma minuta desse termo, circulam para os árbitros e aí depois passam para as partes complementarem com suas alegações e comentários e depois essa minuta ela é discutida numa reunião que pode ser presencial ou virtual. E antes do isolamento, ela já acontecia bastante em ambiente virtual. E nesse documento são definidas questões muito importantes da arbitragem, por exemplo, o lei aplicável, o valor envolvido, o idioma do procedimento, o cronograma das alegações das partes. Muitas vezes até a gente já bloqueia a agenda nesse termo para data de audiência, porque às vezes é difícil você conciliar a agenda de árbitros, advogados e muita gente. Então, nesse documento, às vezes no começo da arbitragem, você já sabe até
quando tem uma data aí reservada para uma audiência. Claro que no decorrer da arbitragem isso pode ter que mudar, mas já se tem ali pelo menos uma primeira ideia de quando vão ser cumpridos esses prazos. E aí também forma de contagem de prazo e tudo mais. E aí isso já acontecia bastante de forma virtual. Sim. Mas aí a grande novidade são as audiências de instrução, Sim, né? Perfeito. Recentemente teve um evento que foi muito bom, que foi organizado pela ASP, e aí eles lá conversaram com os secretários gerais de 5 câmaras de arbitragem e mediação, e aí alguns disseram lá que receberam alguns pedidos, né, de adiamento de audiências que já estavam designadas, porque os envolvidos eles não se sentiram 100% seguros, né, em realizar uma audiência de instrução nesse ambiente virtual, especialmente naqueles casos complexos, né? Uhum. E aí, engraçado que eles disseram que sentiram um pouco mais resistência, especialmente dos advogados e das partes, e não tanto dos árbitros, né? Uhum. Perfeito. Eu mesma, como se eu fosse advogada, eu ia pensar, né? Até que ponto ali a presença das partes com o árbitro, isso tudo, claro que acaba tendo um efeito, né? Sim. Mas eles informaram que com o alongamento aí do isolamento, essa resistência ela tem diminuído. E essas audiências de instrução virtuais já estão começando a se tornar mais comuns. Uhum. Eu sei que lá na CCBC, por exemplo, onde eles atualmente administram, eles têm hoje, acredito que 310 procedimentos em andamento, eles já tiveram algumas audiências de instrução que aconteceram virtualmente nesse período e funcionaram muito bem, com um feedback muito bom, tanto das partes como dos advogados e dos árbitros. Lá na CCBC eles usam esse Microsoft Teams. A Fiesp já relatou que teve um pouquinho de resistência das partes em realizar essas audiências de instrução de casos complexos, né, de forma remota, mas acreditam que essa resistência vai diminuir com o tempo e entendem que essa virtualização ela vai ser bastante positiva com a redução dos custos. Na CCI, a mudança não foi muito grande, porque grande parte do procedimento na CCI já era eletrônico, né? Eles já não tinham protocolo físico, exceto para requerimento de arbitragem e sentença. O resto já era basicamente tudo eletrônico. E eles também já estão se adaptando a um pouco mais de tempo, porque eles administram casos na Ásia. Então, eles estão desde janeiro se adaptando a essa situação. E aí foi muito interessante nesse evento da ASP, que a Patrícia Ferraz, que é a secretária-geral lá, ela relatou que eles tiveram, aqui no Brasil, né? Que eles tiveram recentemente uma audiência de instrução, que era um caso grande, que tinham 70 participantes. E era uma audiência que já estava acontecendo presencialmente e no meio aí do rolo acabou tendo que virar virtual. Aí eles indicaram algumas plataformas, montaram toda a estrutura e aí a audiência ela foi paralisada por uns dias para eles se organizarem, mas depois ela disse que fluiu normalmente, ocorreu tudo bem com todos esses participantes aí dos mais diversos locais. Sim. Eu acho que é uma situação nova para todo mundo e como tudo que é novo gera uma certa insegurança inicial. Mas eu imagino que cada vez mais os players aí das arbitragens vão se habituar a essas audiências virtuais, né? Especialmente depois de perceber que o custo ele é bem menor. Sim, já que evita aí esse custo de deslocamento, muitas vezes de um país para outro, de uma cidade para outra, locação de salas. Muitas vezes a gente tem que reservar salas em hotéis para reunião dessas audiências, coffee break. Isso tudo, esse custo todo, ele certamente vai ser bastante reduzido. Então, talvez, quando se perceba essas vantagens, vá começar a ter uma migração aí para uma quantidade maior de audiências virtuais. E a bem da verdade, os procedimentos de arbitragem, como você bem falou, grande parte já eram realizados de forma remota, grande parte dos atos, né? A celebração do termo de arbitragem, por teleconferência ou videoconferência, né? E a tentativa de protocolo. Então, assim, é uma tendência mesmo que já vinha sendo observada, que foi acelerada agora com a pandemia. Mas é interessante que as câmaras têm que estar bem preparadas para isso, né? Porque requer uma organização, uma estrutura bem robusta,
né? Por exemplo, você deu esse exemplo dessa arbitragem na CCI com 70 partes envolvidas, testemunhas, etc. Você tem que ter uma organização para evitar que haja o contato. Porque no ambiente físico a gente consegue colocar uma pessoa em cada sala. Tal. No ambiente virtual, a gente está começando a utilizar as plataformas hoje, tem que ter uma certa organização para fazer a divisão de salas, evitar o vazamento, por exemplo, de depoimentos, de contato dessas testemunhas, das partes, uma sala reservada até mesmo para os árbitros, para que eles possam deliberar durante o procedimento, enfim, durante a audiência, se houver necessidade nesse sentido, né, para garantir a privacidade e até a confidencialidade do procedimento. Não, isso com certeza, porque no físico você consegue controlar, né? A gente estava até discutindo esses dias lá no Conselho de Mediação do KCCBC. E, por exemplo, cálculos numa mediação. Uma parte não tem acesso ao cálculos do mediador com a outra parte, né? Então, aí a ideia é se criar salas diferentes, justamente para adequar. É tudo realmente muito novo, mas eu acho, realmente eu fiquei muito bem impressionada com as câmaras, assim, tiveram uma reação muito rápida e eu acho que está funcionando muito bem e a tendência é só melhorar, porque a gente está aí há pouco tempo, um mês mais ou menos, um pouco mais. E se isso fosse alongar, eu acho que a tendência é isso se tornar muito mais comum, né? Porque mesmo você comentou dos procedimentos que já aconteciam muito de forma eletrônica, é verdade. E muitas câmaras, por exemplo, a B3 ela já está há bastante tempo no movimento, que ela estava já tentando que todos os procedimentos fossem eletrônicos sem circulação de via física. Uhum. E é engraçado que você sente em alguns casos a resistência do árbitro, do advogado, especialmente aquela pessoa mais velha. A gente gosta de papel, né? Eu mesma adoro quando eu recebo lá, coloco meus post-its do lado, anoto, grifo. Isso tudo é confortável e as pessoas mais velhas estão habituadas. Sim. Mas eu acho que agora a tendência, como a gente vai ter que se adequar, a tendência é que isso se torne mais fácil, mais comum e a gente comece também a acabar com essa resistência que a gente tem para a adoção desses procedimentos totalmente eletrônicos, porque é o caminho, né? Eu acho que é um caminho sem volta e essa pandemia certamente vai acelerar esse processo. Isso, eu achei interessante quando você falou que você adora papel, porque eu não sou avesso à tecnologia, mas eu adoro papel também. Eu gosto do livro de papel. Às vezes eu compro um livro digital e imprimo, porque eu gosto de marcar, gosto de apresentar o post-it. Eu sou um pouco assim, mas a gente vai ter que se habituar, não tem jeito. Com certeza. É o caminho, né? Mas voltando a essa questão da mediação que você estava falando, naquela questão das escolas, né? Dessa massificação do conflito, no setor público, a gente tem na lei de mediação um expediente interessante, que é aquele expediente da transação por adesão. Então, você tem conflitos em massa, né, e o poder público tem que dar resposta a eles, criou-se esse expediente de se fazer uma tentativa de solucionar esse conflito no atacado, digamos assim, desde que as partes interessadas façam adesão a termos pré-fixados. Você acha que no privado, principalmente nessas relações de consumo, por exemplo, dando exemplo concreto das relações escolares, essa via poderia ser pensada também, porque talvez seja difícil que a escola consiga fazer procedimentos de mediação ou de conciliação com cada pai envolvido, mas talvez possa tentar numa mecânica que haja, por exemplo, uma negociação, uma conciliação prévia com representantes de pais, né, para fixar alguns parâmetros. E a partir daí, então, se busque uma transação por adesão, como acontece em relação aos órgãos públicos, para tentar resolver esses conflitos no atacado. Você acha que seria viável? Seria uma ideia interessante de ser explorada? Eu acho que sim, porque realmente é muito difícil fazer ali uma negociação individual para cada pai de aluno, né? E aí depois também isso pode acabar gerando ali uma certa insegurança de que, porque com um fechou um acordo de X, com o outro de Y, né? Certamente se fizesse uma questão em massa, em bloco, seria mais efetivo. Eu acho que é viável, claro que assim, precisa ter o interesse aí de todos os lados de resolver.
Mas mesmo, não só em escolas, né? A gente vê aí em qualquer, por exemplo, clubes estão fechados. Como que você faz aí com os associados dos clubes que estão lá tendo que pagar mensalidades e não estão podendo ter acesso às atividades do clube? Então, eu acho que para todas essas questões, a mediação ela pode ser muito efetiva. Eu acho que realmente um grupo ali de pais, representantes de pais, para negociar diretamente com as escolas, isso certamente seria de um ganho para todos. Porque, claro, as escolas elas estão, de fato, se adequando aí, e muitas delas, né, especialmente as escolas privadas, estão dando aula normalmente aí nesse ambiente virtual. Mas é diferente, né, enfim, da participação do aluno lá dentro da escola. E tem muitas escolas que não tem essas plataformas para realizar essas aulas, não dispõe dessa tecnologia, né? A gente pode imaginar isso nas escolas públicas, como que isso tem acontecido. Então, acho que certamente uma mediação ali estruturada seria possível. A gente tem um grupo interessante que que o Adolfo ele cria lá no EMAB algumas grupos que a gente faz mediações lá no Fórum do Tatuapé. E a equipe, lá uma das equipes, acabou fazendo ali algumas visitas numa escola que tem, inclusive aqui perto de casa, que é o Godofredo Furtado, para fazer mediações. Mas aí, nesse caso, eram mediações com alunos, né, entre a escola e os alunos. E aí eu acho que mesmo para discussão de mensalidades e tudo, a mediação, acho que ela se encaixa perfeitamente. Como eu falei no começo, o judiciário não tem como lidar com isso e dar uma resposta rápida, né? A mediação, ela pode dar uma resposta rápida, porque hoje na crise, quem consegue esperar 7 anos, 8 anos para ver uma questão dessa resolvida? Claro que o judiciário hoje também tem mediação, né? Isso, claro, também é feito no ambiente judiciário. Mas se for resolvido de uma forma privada, isso pode ser resolvido de uma forma muito mais rápida e efetiva. Só lembrando o pessoal que está nos assistindo, eu estou vendo uma pergunta aqui da Rábia Zara, que todos podem fazer perguntas, questionamentos, tá? A gente está à disposição, a doutora Vera está à disposição. Mas pegando o gancho, então, da pergunta da Rábia, e a mediação familiar nesse contexto? Estão falando aí que os divórcios vão aumentar bastante com a pandemia, né? Não sei se isso é verdade, mas eu acho a mediação familiar ela é muito efetiva, né? Eu acho que é um dos principais ambientes onde a mediação funciona bem é no contexto familiar. Porque as relações de família, né, existe ali uma inter-relação muito forte entre os envolvidos. E aí, nesses casos, a mediação ela é completamente recomendada, né? Tanto no ambiente judicial como extrajudicial. Por exemplo, lá no Fórum do Tatuapé, onde a gente faz atendimento, a maioria dos casos são casos de família. A juíza ela fez lá um curso de mediação, gostou muito, e agora, sempre que ela sente algum caso que é recomendável para a mediação, ela questiona as partes se tem interesse e aí manda aí para a equipe. A gente não tem acesso ao processo, a nada. E aí só participa dessa mediação. E a gente vê ali a gente tem muito êxito nas mediações. A mediação nesse ambiente familiar, ela funciona muito bem, porque o mediador ele está capacitado para entender, fazer as partes se aproximarem. É engraçado, às vezes você vê numa mediação no começo, um tá lá que não quer nem olhar para a cara do outro, e depois de algumas conversas você já vê que já existe ali a retomada de um diálogo, uma aproximação. Então, eu acho que o ambiente familiar é um dos mais propícios aí para a mediação. E isso não vai mudar com a pandemia. No ambiente familiar, isso é e vai ser bom antes, durante e depois de tudo isso. Fugindo um pouquinho do contexto, assim, como é que funciona a Câmara lá do OAB de São Paulo? Essa Câmara que vocês têm, da qual você é presidente. Essa Câmara da OAB, nós temos lá um escopo reduzido, né? A gente não pode administrar qualquer tipo de conflito. Nós só administramos conflitos entre as sociedades e os seus integrantes, né? E aí, a gente administra tanto procedimentos de arbitragem como procedimentos de mediação. E é engraçado, porque depois que a gente assumiu ali a gestão, o que a gente começou a perceber?
também por ser uma relação muito próxima, né, de advogados, normalmente são amigos que estudaram juntos na faculdade, tem uma relação muito próxima, a gente começou a perceber que a mediação era muito recomendada para esse tipo de conflito que a gente vê lá na Câmara. Porque normalmente os escritórios, né, já ouviu aquela expressão casa de espeto, ferreiro de pau? Totalmente. A gente faz ótimos contratos para os nossos clientes, mas quando a gente pensa na nossa própria sociedade, muitas vezes esses contratos eles não são pensados, não são refletidos. E é raro você ver um contrato que tem ali uma boa cláusula de dissolução parcial, uma boa cláusula de como que de apuração de haveres, critérios. Poucos escritórios têm acordo de sócios nesse sentido, né? E aí, para o árbitro, fica uma situação muito difícil de julgar uma questão dessa, né? Como que fica honorários futuros de êxito? Se o advogado já não está mais trabalhando naqueles casos, vai receber um êxito talvez daqui 10 anos. Como que vai ser a participação desse advogado que está saindo da sociedade? Isso para o árbitro decidir é muito complexo. E aí a gente percebeu que a mediação ela é muito recomendada ali. E aí o que a gente fez? Nós mudamos os modelos das cláusulas dos contratos, né? Porque se a gente entra lá no site da OAB, eles colocam modelos de contratos. E antes esse modelo tinha uma cláusula de arbitragem. E aí nós sugerimos e conseguimos aprovar, e hoje se tem uma cláusula escalonada de mediação prévia e arbitragem. Então a gente imagina que no futuro a gente vai ter um aumento aí de uso de mediação na Câmara por conta dessa iniciativa. E outra iniciativa que nós temos e que a gente tem visto bastante efeito é hoje quando a gente recebe um pedido de instauração de arbitragem, a secretaria manda já um e-mail para as partes, perguntando se elas teriam interesse em participar de uma mediação prévia. Porque às vezes não se pensa, né, na mediação como uma alternativa. E quando a gente manda esse e-mail, surte um efeito bom e a gente tem tido mediações na Câmara por conta dessa iniciativa e algumas com resultado positivo. Então lá na Câmara a gente tem tomado essas medidas justamente para aumentar o uso da mediação dentro. E a gente administra bastante procedimento, né? A gente tem ali, hoje a gente está com mais, não em andamento, mas ao todo ali a gente teve mais de 80 procedimentos. Tem muitas câmaras que não têm essa quantidade, né? Então a gente está bem estruturado e estamos conseguindo funcionar muito bem aí nessa pandemia e os procedimentos estão acontecendo normalmente. E há um ganho para os institutos, porque os advogados que não estão muito familiarizados com a mediação, com a arbitragem, acabam aprendendo, esses advogados que são envolvidos nesses procedimentos da Câmara, eles acabam aprendendo assim, na marra, digamos assim, gostam da experiência, tenho certeza, e acabam replicando isso, indicando para os seus clientes, né, uma nova forma de resolução desses conflitos. Né? Acredito que aconteça dessa forma. Com certeza. E é engraçado, né? Porque a gente vê o advogado ali, quando ele é parte, a gente já não é fácil quando a gente é só advogado. Né? Mas quando a gente é parte também, e aí o negócio fica muito latente, né? Por isso que a gente sempre recomenda ali o advogado nunca advogar em causa própria nesses procedimentos. Em alguns casos, as partes insistem, no começo o advogado insiste em atuar em causa própria. E a gente vê que é complicado. A gente sugere que se constituam advogados, porque... E realmente é um mundo novo. Tem muito advogado que não conhece e se sente um pouco intimidado ali naquele ambiente, né? Porque realmente para quem não está habituado a atuar em arbitragens, às vezes assusta um pouco, né? Porque você vê lá 3 árbitros, aquelas mesas imponentes, reuniões de casos complexos com muitas partes. Então, é um ambiente que às vezes causa ali um estranhamento para quem não atua na área, né? Então, normalmente os advogados, os árbitros se conhecem. E aí, às vezes, a parte chega, por que o advogado está falando com o árbitro e o meu advogado não está? Porque existe, né? A arbitragem ainda é um mundo relativamente pequeno. Então, os advogados e os árbitros, eles se conhecem e a gente roda. Às vezes eu estou lá como árbitra, no outro caso eu vou estar como advogada, no outro caso... E aí isso tudo circula. Então, para quem não está habituado nesse meio, às vezes tem um pouquinho de dificuldade para começar. Houve uma pergunta de um participante aqui, eu não sei,
que perguntou também sobre a arbitragem e a mediação nesse contexto na área trabalhista, se seria uma boa oportunidade também para resolução. Olha, na área trabalhista é um pouco complicado, né? A gente tentou, quando teve a reforma da lei de 2015, né, tentou se colocar na lei essa possibilidade, e aí os tribunais eles ainda relutam um pouco. A gente vê decisões que aceitam, decisões que não aceitam, justamente por conta da questão de se entender que os direitos trabalhistas poderiam ter um caráter indisponível, né? Mas eu acho que é possível, especialmente, por exemplo, a gente vê arbitragens de, por exemplo, executivos que negociam contratos, onde não existe ali uma relação, né, de dependência e subordinação. Nesses casos ainda é mais comum a arbitragem. Caminho, essas questões, por exemplo, trabalhistas ali, hoje a gente tentar usar a mediação para resolver esses conflitos. Tá? Mas não é um ambiente totalmente fácil, justamente por conta aí dessa... acaba flutuando muito as decisões dos tribunais com relação a esses temas. Uhum. Então, não é um ambiente ali que a gente se sente 100% seguro. Mas eu acho que é um caminho e deve ser usado. E a gente sabe que acontece, né? Bastante mediação trabalhista. Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu vou fazer, então, meu último questionamento. Quem quiser também fazer algum questionamento, corra, porque nós estamos encerrando daqui a pouco. Há uma limitação de tempo, segundo me informaram. E, nesse contexto, você acha que as coisas vão mudar depois do isolamento? A forma como as pessoas enxergam uma resolução de conflitos, a utilização de mediação e arbitragem, enfim, como é que você vê isso? Eu tenho certeza que o mundo vai ser completamente diferente depois dessa pandemia e nesse nosso ambiente de arbitragem e mediação, me parece que é um caminho sem volta. Mas é interessante porque eu vejo um lado muito positivo para esses métodos, né? Por tudo que a gente falou aqui, essas mudanças de paradigma, essa estrutura meio que forçada, né? Porque mesmo as câmaras que não tinham a estrutura estão correndo atrás e estão se estruturando para ter ali uma plataforma, um ambiente seguro para a gente realizar as arbitragens e as mediações. Então, eu acho que o mundo vai ser diferente e para o nosso meio vai ser diferente de uma forma muito positiva, porque a gente vai começar a ter uma maior tranquilidade de usar esses métodos virtuais, essas reuniões. Eu acho que vai diminuir muito essas reuniões, que às vezes a gente pegava um voo para ir para o Rio para fazer uma reunião. Eu acho que essas coisas vão mudar certamente depois disso, né? A gente vai começar a pôr na ponta do lápis, nossa, mas eu fiz tantas reuniões virtuais e funcionou tão bem, será que eu realmente preciso ir para tal lugar, né? E eu acho que na arbitragem e na mediação isso vai ser um ganho. E a mediação, se ela for bem aproveitada aqui nessa fase, eu acho que depois talvez seja o start que a gente precisa para a mediação começar a acontecer de maneira bem mais efetiva, especialmente no ambiente empresarial. Eu acho que realmente vai mudar tudo e vamos ter ali um ganho de eficiência, um ganho em redução de custo. Eu acho que vai ser muito diferente, mas vai ser muito positivo. Isso. No âmbito empresarial, inclusive, a Corregedoria do TJ de São Paulo editou recentemente uma resolução, um provimento, número 11 de 2020, que institui um projeto piloto para a realização de sessões de conciliação e de mediação virtuais de litígios empresariais. Então, aqueles interessados que tiverem vontade de aderir a esse procedimento, eles podem encaminhar um e-mail que tem nessa resolução, e os juízes, então, canalizam esses procedimentos antes da judicialização, efetivamente, para uma tentativa de conciliação, se não viável, e essa conciliação vai ser feita inicialmente com o juiz numa audiência virtual, né? Se isso não for viável, as partes têm a possibilidade de escolher um mediador de comum acordo entre aqueles disponíveis no Sejusc, lá do TJSP, para tentar fazer, então, uma mediação também virtual, né, para resolver esse conflito. Então, assim, na verdade, se vai mudar, eu acho que a gente já está mudando, né? Eu
TJ, os TJs já estão se adaptando, os advogados estão entendendo que esse é um caminho e é um caminho sem volta, efetivamente, a utilização desses métodos.